Você pode aplaudir o nome de Jesus. Quem é que está animado aí essa noite? Amém. Alguém aí pode dar um sorriso para quem está do lado? Mesmo Sorria que de com máscara. os olhos, sorria com os olhos. Essa é uma noite de adoração e engrandecimento ao nosso Deus, mas é uma noite de muito aprendizado também. Amém? Amém. E quem veio para aprender aí? Dê um glória a Deus. Glória a Deus. E olha, pastor, esse tema rendeu perguntas, É hein? verdade. Caixinha no Instagram encheu, isso é verdade. bom. A gente vai abrir também para eles aqui, né? Depois, se tiver alguma pergunta quanto ao tema, vai ser bem legal. Então, para quem está nos visitando pela primeira vez, toda quarta-feira, excepcionalmente esse mês que estamos falando sobre família, é uma quarta-feira onde nós vamos ter um talk show com um convidado e uma convidada especial que nós amamos muito, que logo mais eu vou chamar, né? Então, ainda temos mais um bloco desse, mais um culto desse, um talk show desse. Se você está sendo abençoado, né, venha, né, na próxima quarta-feira, chame, né, seus amigos, sua família na próxima quarta-feira, que Deus vai falar muito ao seu coração. E nós vamos chamar agora com aplausos e com coração e com tambores, com muita alegria, muita animação, os nossos pastores, pastor Felipe e a pastora Renê Murdock. Vem pra cá. Amém, que legal. Amém. Gostei. Mais uma noite abençoada na presença de Deus. Mais pastor. uma noite abençoada na presença de Deus. Vamos aprender muito. Esse sofá está ficando mais cada dia abraçando mais, né? Fundo. Tá igual o nosso relacionamento com Deus, cada dia mais profundo. Olha, muito bom. Isso é profético, hein? Quem agarra aí? Isso aí. O tema Pode... de hoje é um tema legal para vocês, muito legal para vocês, né? Importante para vocês, né? Criação sim. de filhos, né? Sim. Criando um legado também aí, ó. E é um tema que eu acho que vocês têm um pouquinho de experiência, né, pastor? Quantos filhos aí? Conta aí pro pessoal. Nós temos quantos filhos agora? Por enquanto, biológicos, 4 filhos por enquanto. Né? E na realidade, se a gente tiver mais filhos, eu acho que a gente vai ter que acionar um médico na justiça, porque não é para ter mais nenhum, tá? Assisti um filme ontem à noite que foi muito bom. É, sobre adoção, sobre filhos sendo adotados na Netflix, né? Mas acho que não é o nosso caso. Mas filhos muito bom, Tinha alguma pergunta aí? Não, era só a quantidade de filhos. Assim, eu lembro já do pastor Felipe usando na pregação, né, ter perdido um dos filhos, né, pastor? Como é que foi essa Várias história aí? vezes já aconteceu. já uma vez, quando você tem, a gente tinha Kombi, tinha tantos filhos que a gente tinha Kombi quando a gente estava. Eu não tinha dinheiro para comprar um carro chique. A gente não tinha dinheiro para uma van, então o único dinheiro que dava SUV, que cabia a nossa família. Eu quis um SUV, então o pastor chegou com um Kombi. Eu falei, SUV. Então a gente comprou uma Kombi e aí botando todo mundo dentro de casa, às vezes, sem perceber, faltava um, né? E a gente, na metade do caminho para a igreja, poxa, cadê? Aí uma filha ficou trancada dentro de casa, tinha que voltar, aí ela estava lá chorando, você me deixou, mas foi só dessa vez, qual o seu nome de novo? Qual é o seu nome mesmo? Trocar nome era frequente, trocar nome, trocava muito nome. A gente troca nome com cachorro, troca nome. Só ele. Olha, eu não tenho filhos ainda não, mas vou te contar uma coisa. Tenho aprendido muito com as amigas aqui da igreja que tem bebido a água da Ilã. E aí eu tenho amadurecido, assim, não é isso, desse jeito. Tenho aprendido com isso, né? Com essas amigas daqui da Ilã que vai lá no bebedouro. E muitas delas deixaram perguntas, assim, bem bacanas. E eu quero começar já, porque tá legal o negócio aqui. Amém. Então vamos começar. Pode mandar aí. Posso mandar primeiro? Manda abraço. Manda abraço. Eu posso escolher, eu posso escolher com meu esposo não ter filhos? Não, a gente vai ser só casado, ele aceitou, eu aceitei, e a gente vai viver uma vida sem filhos. Pode, não pode? E aí? Você pode escolher o que você quiser. Sim, eu acho que se você casar, eu acho que tem que ser uma escolha juntos. E esse tipo de escolha
É uma escolha muito crítica e deveria ser conversado antes até de casar, para não frustrar um ou outro. Mas aqui entre nós, só nós 4 aqui no palco, eu acho que ter filhos é algo correto. Eu acho que ter filhos é algo bíblico. Eu acho que ter filhos é algo muito alinhado com a Bíblia. Eu não acho errado você limitar por um tempo ou limitar a quantidade de filhos que você tem. Não acho isso errado de forma nenhuma, mas eu acho que não querer ter filhos, eu acho que é um pouquinho egoísta. Bom, o que eu ouvi também, eu acho que esse é um pensamento mais do tempo hoje também. Tipo, 20 anos atrás eu nunca ouvi dessa questão. Então, eu acho que tem a ver com nossa cultura talvez mudando. E tá tudo bem, mas eu vou falar o que eu estou vendo algumas mulheres já mais velhas do que até eu, que decidi para não ter filhos. E eles, não sou eu, eles estão falando, puxa, eu estou sentindo muito só hoje. Então, eu estou passando isso para vocês, tem informação mais do que talvez vocês sabem e mais do que eu sei também. Então, um pensamento que você não só passando hoje, mas pensa quando você tem 60, 70 anos também. Eu não consigo pensar em nenhuma razão para não ter filhos que não seja egoísta. Legal. Eu só pegando um ganchinho dessa pergunta, pastor. É duro, né? É duro ouvir isso, mas uma vez eu ouvi um pastor, um grande pastor, eu não vou citar nome, né, mas falando na internet o seguinte: você que não quer ter filho, deixa eu orar por você porque você está com espírito demoníaco. O que o senhor acha sobre isso? Eu acho que eu acho que ele é excesso. Né? Eu acho que é um excesso. Eu acho que não concordo com aquele pastor. Por outro lado, tem muitos pastores que foram encorajados pela denominação deles a não terem filhos para que eles pudessem se entregar à obra. E eu também acho que foi um grande erro da denominação. E algumas denominações, não é só uma, várias, e algumas denominações boas, 20 anos atrás, encorajavam os pastores a não terem filhos, e hoje eu acho que eles machucaram muitas pessoas com aquela orientação e não foi boa a orientação. Eu não acho que ter filhos você prejudica o plano de Deus quando você tem filhos. Eu acho que você só avança. Uma parte do plano que Deus tem bem no início. Então, se a gente corta com propósito, talvez, não sei, mexendo com os planos de Deus que talvez não é. Ter filhos é bom. A gente teve 4, a gente deveria ter tido mais. Quando os 4 saíram, a gente sentou no sofá, puxa, que a gente não tem mais 2, né? E, bom, entre nós, sabe? Eu sei que não é para todo mundo, mas isso que realmente, honestamente, a gente pensou. Eu acho que é muito cultural também, né, pastor? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem, né, de repente, uma década atrás, algumas gerações que tiveram muitos filhos. Pelo momento social, né? Minha mãe é uma de 14, meu pai é um de 10. Né? Então eu brinco até com o pessoal na igreja que às vezes eu passava na rua, meu pai falava assim: aquele ali é teu primo, sabia? Eu não sabia. Mas hoje o brasileiro ele está cada dia mais querendo menos filhos porque o momento social do país é difícil. Né? E o que o senhor acha sobre isso? Porque talvez num país que tem uma situação mais fácil, é uma tendência a ter mais filhos ou não? É a decisão dos pais, é passo de fé,
né, não, vamos lá e vamos ter 7 filhos, ou não, vamos ter só um e querer dar tudo para aquele... Sem dúvida é decisão dos pais. Eu não quero remover a decisão dos pais. Sem dúvida é decisão dos pais, é bom, tem a decisão dos pais. E os pais podem ter a decisão que eles decidirem ter. Mas eu acho que é furada. Eu acho que países de primeiro mundo que estão em recessão de população, como a Alemanha e outros países, estão com problemas, porque pessoas enriqueceram, pensaram de forma egoísta, eu quero consumir todo o meu dinheiro em mim, eu não quero dividir com mais filhos, eu quero ter um estilo de vida melhor, e eu não quero ter mais filhos, eu quero gastar meu dinheiro em menos para que eu esteja mais confortável. É esse tipo de filosofia que você está descrevendo? Então, eu acho que é egoísta. Então, exatamente isso. Muito bom. Até respondeu de certa forma, né, que deixaram aqui uma pergunta que já tiveram um filho, mas ela quer ter um outro filho, o esposo não quer, e vocês tiveram 4. Como é que vocês combinaram? Não, vamos ter 4 ou não? Aconteceu. Ela quer muito e o marido não quer. O que ela pode fazer para ter mais sem o marido não querer? Que situação, hein? Eu queria 2. Porque eu achava que uma família normal tem que ter 2 filhos. A Renê queria 4. Eu sou uma família normal, então. Eu queria 4. A Renê queria 4 e a gente teve 4. Não é isso? Mas eu estou muito feliz. Depois que meu quarto saiu de casa, né? Com 14 anos, a gente expulsou ele de casa. A minha avó tinha 10, então eu estava tentando bater o recorde. Fazer o Ethan saiu com 14 anos e todos os meus filhos sempre ajudaram dentro de casa, né? Sempre ajudaram meus filhos. Né, quando eu estava assistindo televisão, me traz uma Coca-Cola, eles traziam Coca-Cola, traz isso. Então aí foi diminuindo aí, mas as minhas necessidades ficaram as mesmas. Eu preciso disso aqui, aí ficaram sendo sobrecarregadas. Finalmente, quando o meu último filho saiu de casa, coitado da Renê, ficou tudo em cima dela. Parou. Legal. Agora vamos falar um pouquinho, pastor, sobre a vida ministerial, né? Geralmente quando a gente cresce num lar, os pais, né? Eu tenho meu filho agora, né? Eu e minha esposa, nosso filho com 4 meses, né? E aí daqui a pouco cresce e começa a caminhar e vai para a igreja, não vai para a igreja, né? É certo ou não é certo obrigar os filhos a irem para a igreja? Essa é boa, hein? Como é que foi a conduta do senhor, da pastora, em relação a isso? Essa é uma pergunta excelente, porém é muito difícil eu responder, porque nós nunca obrigamos os nossos filhos a irem para a igreja. Ele sempre foi algo normal. Tipo... A gente nunca obrigou os nossos filhos a respirarem. É algo que vem naturalmente. A gente vai para a igreja. Em um dia que alguma coisa especial acontecia e eles não foram para a igreja, tudo bem, você não vai nesse domingo, mas aí no outro domingo. Então nunca tivemos nenhum problema com nenhum dos nossos 4 filhos e até hoje nós não temos deles falarem assim, não quero ir para a igreja. Eles sempre quiseram ir, era sempre normal, sempre era esperado, a gente sempre ia, mesmo antes de eu ser do ministério, e depois que eles saíram de casa e eu não era, eles não moravam mais na minha casa como agora, eles continuam indo, porque era algo normal. Então eu acho que é errado. A premissa da pergunta é errado. Será que eu preciso obrigar meus filhos a ir ou não? Eu acho que se você chegou a esse ponto, você já perdeu. Eu acho que você já perdeu, já embolou tudo. Eu acho, tipo, no seu caso, pastor, desde que pequenino, você já coloca ou já vive numa expectativa, sim. A gente vai para a igreja. Quando as portas são abertas, sim, a gente vai para a igreja, não uma questão. Então, ele já tem desse, as portas são abertas, a gente vai para a igreja.
Então, tem famílias que talvez são novos para a igreja e o filho está acostumando. Então, no casos assim, é um pouquinho diferente. Seu filho precisa acostumar. Então, casos assim são diferentes. Eu iria colocar ainda uma expectativa. Então, sempre pinta o quadro como se fosse a igreja um lugar bom, um lugar divertido, dependendo da idade. O iKids, eu acho que nós temos um dos iKids melhor do Brasil. Então, eu acho que eles aprendem, eles têm diversão, eles têm tudo. Olha, eles estão fazendo assim, né? Tá certo? É verdade. Então, vocês podem encorajar. Então, os pais precisam ser no lado positivo. Então, e eu acho, dependendo da idade, vocês não podem sempre dar muitas escolhas para seus filhos. Erro, a gente dá muitas vezes demais. Então, se eles são adolescentes, é uma coisa diferente também. Vocês precisam falar e precisam concordar. Então, sinto, às vezes, talvez o pastor pode falar um pouquinho mais, mas se a igreja está acostumando para a igreja, eu acho o melhor, fica positivo. A igreja é um lugar bom, vamos lá. É uma expectativa que eles vão. Eu acho que isso é mais importante de qualquer. Não uma expectativa, ele não vai para a igreja. Então, sempre, vamos lá, você vai? Você vem hoje, né? Vamos lá. Tipo, você não vai? Então, isso não é questão de que não vai. Eu acho, só resumindo o que a Renê falou, que eu acho que é muito importante, é importante ter uma igreja boa, né? Onde não só ser divertido, isso é parte, mas ter um sentimento de que a gente não vai só para participar ou assistir, a gente vai porque nós vamos também servir, ou seja, nós vamos porque nós vamos ser algo. É importante a gente ir, e é importante os filhos entenderem que eles fazem parte de algo que vai fazer falta se eles não forem. Então, ou seja, eles não estão indo para apenas assistir alguma coisa no iKids, eles estão indo porque eles têm que ter o mesmo sentimento que os pais têm. Então isso acho que é muito importante desde o início, os filhos entenderem que a gente não vai para a igreja assistir, a gente vai para a igreja celebrar juntos e servir, e cultuar significa servir. A pastora Renê falou algo muito legal, porque os pais é a primeira influência e referência dos filhos. Então, ele vai acompanhar realmente o que você está fazendo. E se você gera uma expectativa em cima disso, a tendência é eles também virem com a mesma empolgação, com o mesmo amor, a mesma vontade. Outra coisa que a Renê falou que era muito bom, eu acho que muitos pais erram dando muita escolha para os filhos. Eu acho que, e é óbvio, sim, depende da idade, como ela falou, mas você não dá uma escolha para um filho de 2 anos. Você não dá, ele não tem a capacidade de escolher. Você quer ir para a igreja hoje? Ele não sabe. Você tem que liderar eles, né? Eles têm que ser liderados. Você tem uma autoridade sobre ele, real. E aí a pastora ainda falou do início, né? A criança vai crescendo. E aí quando entra para a escola, eles começam a receber uma outra influência, né? Entre as amizades. E aí uma pergunta que veio é assim: como nós, vou botar essa pastora Renê, como nós mães, eu não sou mãe, estou profetizando, serei mãe, como nós mães podemos interferir nessas amizades dos filhos, sem os filhos achar que a gente é cismado, que a gente está sendo chato, e dar umas travas nessas amizades? Bom, uma boa questão, eu estava pensando que sempre oramos, o Senhor dá-nos filhos boas, amigas, amigos, e nossos filhos foram para uma escola cristã também, sabe? Mas eu fundei aquela escola cristã. E tinha alguns e não, sabe? E interessante que algumas
os mais amigos que eles escolheram não foram os crentes. Os mais amigos que eles tinham na igreja eram amigos, sabe, que eles gostaram, mas amigos na escola. Uma vez, Caroline, ela tinha uma amiga que os pais eram bruxas mesmo, sabe, sérios. E ela falou, minha amiga me convidou para dormir na casa dela. Eu falei, ok. Tá pensando caldeirão, né? Eu já sabia. Então, uma coisa importante que você fortalece seus filhos no Evangelho. É uma principal, que eles estão equipados e para agir com qualquer amigo ou amiga que Deus coloca em frente deles. Primeira coisa. Legal. E ora para Deus dar amigos que estão legais. Então, Caroline dormiu na casa, eu deixei, ok. E orei a noite toda. Mas no final das coisas, sabe que essa amiga vem no recreio, da igreja recreio, entreguei a vida a Jesus. Aleluia. Ou seja, a Carolina queria evangelizar a amiga. Porque a Caroline era amiga dela, gente. Então, vale a pena. Mas Caroline era equipada para ter uma amiga assim. Se não, talvez eu não iria deixar ela. Mas Júlia também. Elas tinham amigas que você não iria pensar. Que uma mãe falou com Júlia, você pode dormir na nossa casa, mas eu não quero desse Jesus falada, tá bom? Júlia era 5, 6 anos, essa mãe falou com Júlia. Eu falei, eu só descobri quando Júlia voltou para casa. E eu falei, Júlia, o que você fez? Eu falei com Jesus quando a gente estava no quarto dela com a porta fechada. Gente, então é importante para seus filhos sejam equipadas. Então, sim, o que eles gostaram mais, as amigas da igreja. Até hoje, quando eles voltaram, podemos ficar no terreirão, no César Maia, sabe, a noite toda festejando com as amigas. Isso que eles. Então, sim, ajuda eles a escolher. Olha, não sei se eles estão fracos no Evangelho, mas o principal, fortalecerem eles no Evangelho, no que eles podem escolher e decidir quem realmente é crente e quem não. Isso é importante. E eles entenderem que tem uma diferença entre eles e o mundo. Então, eles entenderem, nós somos uma família e nós somos cristãos, e isso é diferente. E isso não é que os outros são maus, ou ou que nós somos melhores, mas nós somos diferentes. Então, nós somos um povo escolhido, nós somos diferentes. E eu acho que isso é importante, não para que eles diminuam os outros, mas para que eles entendam que tem uma diferença de pensamento, mas nós pensamos dessa forma. Legal. Já vamos preparar para a pergunta, tá? Eu vou fazer só mais uma pergunta aí. Quem tiver pergunta depois dessa pode levantar o braço que a gente vai até você com o microfone, tá? Pergunta, pastor, pastora, o que a Bíblia diz sobre adoção e o que vocês acham sobre adoção? É para todo mundo? Não. É errado eu não querer adotar? Não, eu acho que a adoção é lindo. Nós fomos adotados para dentro da família de Deus, e então é lindo. Alguém que é adotado, de certa forma, foi escolhido depois do fato, e é algo lindo. Existe milhares de pessoas que precisam de adoção, e se você quiser adotar, eu acho que é maravilhoso. Agora, dependendo da idade que você
da pessoa que você for adotar não vai ser fácil. Eu acho que vai ter dificuldades, mas não significa que quem está aqui na Terra só para fazer coisa fácil, né? Então nós estamos aqui na Terra e tem muita coisa difícil, mas ainda vale a pena. Então eu acho que é louvável, maravilhoso, se você quiser adotar. Não significa que se você não quiser adotar, você é uma pessoa má. E então eu acho que cada um decida sem pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com generosidade. Eu acho que Moisés foi adotado. Moisés foi adotado, verdade. Legal. Temos aí, alguém levantou a mão, né? Temos perguntas aí. Tem o microfone já? Pode fazer, minha amiga. Nós também tínhamos Kombi, 6 filhos. Kombi, ótimo. Então, exatamente. O que acontece? Eu queria perguntar aos pastores, quando o filho quer namorar aquele rapaz ou aquela moça que não é evangélico. Um exemplo, esse é um testemunho nosso. Nós tivemos esse problema. O filho já era de maior. E muitas das vezes, a gente ouve isso. O cara ou a menina, ou geralmente é o rapaz, é viciado, não trabalha, e não é crente. E quando algumas vezes, não, o rapaz é bom, é trabalhador, mas não é crente, e vamos deixar. No nosso caso, nós não deixamos. O rapaz era militar, família boa, a gente família pobre, ele família rica, e nós não abençoamos. Chamamos o filho, falamos que aquilo não era de Deus, era um jugo desigual, que ela tinha aliança com Deus, era uma ministra na casa do Senhor, e por conta disso ela não aceitou, foi embora, saiu de casa, foi morar com a pessoa e não deu certo, voltou, hoje é uma vida restaurada, tudo restaurado. E o rapaz de boa família, rico, bonzinho, lá na frente cometeu um crime e hoje está preso. Sim. Então, é isso que eu queria saber de vocês. O que vocês acham? Então, resumindo a pergunta, excelente pergunta. Devemos deixar nossos filhos namorar ou casar com alguém que não é cristão, não é evangélico? Excelente pergunta. Eu acho que a gente deveria deixar os nossos filhos ao máximo liberdade para cometer os próprios erros. Mas existem alguns erros que são desastrosos, tão desastrosos, que esses erros a gente deveria usar todos os nossos créditos de autoridade e de tudo que a gente tiver para ajudar os nossos filhos a não cometerem esses erros. O casamento é um desses erros. Casamento pode ser um erro muito significante. Então, sim, eu diria que eu faria o que vocês fizeram, e eu diria que eu me colocaria contra um dos meus filhos casar com alguém que não fosse evangélico. Porém, consequentemente, namorar com alguém que não fosse evangélico. Porém, chega um momento que seu filho é maior de idade e ele vai fazer o que ele vai fazer. Se eu não quebraria meu relacionamento com meu filho por causa de nada, eu não vejo nenhuma coisa que pudesse acontecer que quebraria meu relacionamento, do meu ponto, da minha parte, meu relacionamento com meu filho. Então, se meu filho ou minha filha decidisse, falasse assim, eu vou casar com ele, eu falaria, olha, eu sou contra e eu vou ser contra até o momento de você casar. Mas se você casar, depois de você casar, eu vou ser 100% a favor. Então, depois eu vou no casamento, eu participo do casamento como seu pai,
eu vou fazer tudo. Mas eu não quero que haja dúvida nenhuma que até o casamento, eu não quero que você fique em dúvida nenhuma. Eu sou 100% contra. Eu sou contra por causa disso. É errado biblicamente, mas além de ser biblicamente errado, eu vejo como muito perigoso para a sua vida. E eu não quero que você fique confuso e diga que eu não te adverti. Isso aqui é errado. Mas você casando, eu vou para casa, vou para sua casa, a gente janta junto, eu vou amar a pessoa que você casou, nós vamos ser família, se vocês me receberem na sua casa, eu vou lá, e vou aceitar vocês completamente. Então, e a minha postura seria essa. Para algumas pessoas é um pouco incoerente, mas para mim não é incoerente. E eu já tomei esse tipo de postura com filhos espirituais meus, que tomaram decisões que eu julguei necessário ter uma posição firme assim. Mas excelente pergunta. Duro, mas necessário. Muito bom. Tem mais alguma pergunta aqui na plateia? Tem? Consegue levar ali, amigo, o microfone? Quem está com o microfone aí? Só correr o microfone rápido. Pode falar. Então, pastor, o senhor falou que não teria nada que o senhor pudesse quebrar a aliança, né, com os seus filhos. E uma vez eu fui julgada como crente, né, por citar que se eu tivesse um filho homossexual, qual preferência você daria? Um filho bandido ou um filho homossexual? Nenhum dos dois. Eu sei que naquilo que eu acredito, né, o homossexualismo não se enquadra. Só que eu disse que eu a mesma coisa, não quebraria uma aliança com um filho meu, jamais, pela opção dele ser homossexual, né? E eu queria saber se a sua opinião é firme até mediante a isso. Se o senhor também não aceitaria a questão do homossexualismo, mas que respeitaria como filho, que essa é uma opinião que eu tenho. Óbvio. E gostaria. Com certeza. Ele não é o caso, né? Mas se eu tivesse um filho homossexual, eu seria claro com ele. Isso é algo errado. Eu considero pecado. Eu considero pecado não por causa da minha opinião. Eu considero pecado porque eu escolhi acreditar na Bíblia. Eu acho que esse estilo de vida é inconsistente com o estilo de vida cristão, mas você é meu filho, eu amo você como filho meu, você vai ser filho meu, nós somos sangue do sangue, você tira aí seu DNA, é meu DNA, e eu amo você, e eu vou estar orando para que isso mude na sua vida, mas você pode contar comigo em tudo. E inclusive, se ele fosse casar, eu não celebraria o casamento, tá? Eu não celebraria o casamento porque eu não considero isso o casamento, tá? Mas eu iria para a cerimônia para apoiar o meu filho. OK? Vamos voltar para cá? Vamos voltar para cá, que tem mais duas perguntas. Deixa eu perguntar aqui. Deixa aberto para os dois aí. Efésios 6:7 diz sobre os pais. Gente, isso aqui é muito real. Pais, não irritem os seus filhos. E aí essa pessoa disse assim: tudo que eu falo em casa, meu filho diz que eu estou irritando ele e ele usa esse versículo contra mim. Gente, essa pessoa é espetacular. Explica pra gente. Explica pra gente sobre esse versículo. Pais, não irritem os seus filhos. Você tem um filho, ou ele é um filho assim teólogo, ou é um fariseu. Sim, pais, não irritem seus filhos. Eu acho que uma das principais razões que nós temos pessoas têm filhos que são desviados é porque pais
perderam a autoridade dentro de casa por causa de irritação dos filhos e geralmente por causa de abuso de autoridade. Ou seja, eles usaram a autoridade que eles tinham de forma errada e acabaram exigindo coisinhas picuinhas em vez de dar liberdade e não exigir, e aí não tinham autoridade quando coisas grandes aconteciam como essas, ou seja, tipo uma atitude de controle. Uma atitude de controle. Então, o tempo todo, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Aí a criança atravessa a rua e vem um caminhão e fala assim, não atravessa a rua, e a criança associa é o mesmo não. E aí o caminhão esmaga a criança, porque o pai usou a autoridade, ele desperdiçou a autoridade que ele tinha com um monte de coisas que ele não precisava, não tinha que estar lidando com isso. Deixa a vida rolar, né? Então, isso é irritar a criança. E é irritante. É irritante para mim. Ninguém quer estar numa casa onde é o pai ou a mãe. Não faz isso. Não faz. Caramba, eu não queria nem ser o periquito naquela casa, né? Então, é terrível, é terrível. Então, se você é esse tipo de pai ou mãe super controlador, manipulador, é só uma palavra: pare, não faça isso. Ninguém gosta disso. Eu concordo com o seu filho. Muito bom. Confesso que eu também fiquei nesse versículo: pais, não irritem os seus filhos. Gente, que coisa. Esse menino aí usou de uma forma meio... Mais explicado, pastor. Eu já usei uma Bíblia para fazer deboche com minha mãe. Eu tomei uma surra, né? Ela falou assim: por que a luz do quarto está acesa? Eu falei: porque é onde a luz não pode haver trevas. E aí? Não foi uma boa ideia ter falado isso. Mais uma pergunta, pastor. Castigo para filhos funciona? Vocês castigavam os filhos de vocês? Pouco, mas funciona. A gente, o que funciona é desenvolver um relacionamento de autoridade reconhecida dentro de casa, ou autoridade reconhecida. Então, o que é muito importante é que desde pequeno os filhos respeitem a autoridade, honrem o pai e a mãe. Isso gera uma longa vida para eles e é crítico para a vida deles. Então essa honra precisa ser estabelecida, e tudo como um pai, tudo que você faz ou fortalece o conceito dos filhos honrarem você, ou enfraquece o conceito dos filhos honrarem você. Então os pais têm que tomar o tempo todo. Você tem que tomar cuidado. E o que eu estou fazendo agora facilita meu filho me honrar ou dificulta meu filho me honrar? E se você fizer muitas coisas que dificultam seu filho de honrar, seu filho vai ter uma visão sobre você de pouca honra. Isso vai gravemente prejudicar ele para o resto da vida dele. Não só no relacionamento com você, mas com o relacionamento com toda a autoridade e com o relacionamento com Deus. Então, nós como pais, precisamos ser pais super disciplinados pessoalmente, para que os nossos filhos possam nos honrar, para o bem deles, não é para o bem nosso, é para o bem deles. Então, respondi a pergunta? Respondeu. Certeza, respondido. Tinha mais uma pergunta aqui, não tinha para o lado de cá? Pode fazer ele. Boa noite, pastor. Boa noite, família. Tudo bem? Pastor, eu tenho um casal de filhos, eu tenho um filho adolescente, está aqui, e sempre cresceram com os irmãozinhos da nossa antiga igreja. Era um departamento infantil, que agora estava no departamento adolescente, e sempre eu abri lá na minha casa o espaço deles. Ia lá um dia na semana, 2 dias na semana, e sendo que eram 4, 5, e ficava no Free Fire, ia pro pula-pula, no videogame, de tiro, coisa de homenzinho mesmo. Sendo que um dos 5 jovenzinhos foi para o sofá e começou a ver os vídeos da minha filha e começou a cantar a música da Frozen, de todo mundo da Disney. Até minha filha chegou assim:
ô fulano, isso é gay, isso não é coisa de menino, você está cantando tudo de menina. Aí ele, nada a ver, ó. O que você faria nessa posição? Porque os pais desse menino já é bem idoso e não tem essa percepção que o menino está ficando meio afeminado. Você chegaria nos pais, você chegaria nele, por ter um contato já, qual seria uma atitude a tomar com esse menino que está ficando meio diferente ali? É uma pergunta, infelizmente, é uma pergunta baseada em situações muito comuns. Infelizmente, a pergunta é uma pergunta de fatos que ocorrem muito. E eu diria que sim, eu acho que deve ser lidado, mas com muito cuidado. E com cuidado em todas as áreas, porque você não quer... Porque muitas vezes uma criança, quando está numa situação assim, não é por causa de maldade da criança, não é porque ela está com... Ela não está fazendo... Ela não sente que está fazendo algo de errado. Então você quer instruir com muito cuidado, e também você não quer instruir de um jeito que vai empoderar as outras pessoas em volta para um sentimento de bullying, e aonde as outras pessoas vão pensar, é assim que eu posso tratar alguém assim, e gerar uma cultura de bullying ali com aquela criança ou com outras crianças em situações similares. Então eu diria que é muito, sim, deveria ser tratado, mas deveria ser tratado com muito cuidado, primeiro com o pai, a autoridade sobre a criança, e depois, se ela permitir, com a criança em si, mas com muito cuidado. Não sei se entendeu o que eu falei sobre não empoderar as outras pessoas, ou seja, eu não creio que você quebra um jeito feminino através de vamos fazer um homem dessa mulherzinha. Eu não acho que essa é a maneira de lidar com isso. Eu não acho que isso funciona. Eu acho que sim, precisa ser lidado, mas eu não acho que aquela maneira funciona. Eu vou te ensinar como ser homem. Eu acho que pode ser prejudicial para a criança, mas eu acho que pior ainda, pode empoderar outras pessoas a agirem erradamente, e até pior ainda numa situação similar. Eu não te dei o que tem que ser feito, porque eu acho que é situação em caso a caso. Eu acho que tem que ser guiado pelo Espírito. Eu acho que tem muita oração, acho que tem libertação envolvida ali. Eu acho que tem envolve a alma, mas eu acho que envolve situações espirituais também. Talvez envolva abuso, nem sempre, mas talvez envolva abuso também. Então eu acho que tem que ser feito com sutileza. Talvez os pais estejam envolvidos, ou outros parentes. Então é além da métrica desse talk show. Mais uma pergunta. Pastor, queria passar uma bomba para o pastor Felipe. Pastor Felipe, a pergunta é a seguinte: engravidei minha namorada antes do casamento. Casa ou não casa? Uau. Excelente pergunta. E novamente, é algo, infelizmente, que é comum. É uma pergunta baseada em circunstâncias relativamente comuns. Engravidei a minha namorada antes do casamento, deveria casar ou não? Então a resposta é: você não deveria casar
por aquele motivo apenas. Você não deveria casar somente porque engravidou alguém. Esse pensamento é um pensamento retrógrado que não vai eu vou assumir a minha responsabilidade, mas na realidade o que faz muitas vezes piora a situação e aumenta a responsabilidade, aumenta a bagagem. Então eu não creio que alguém deveria ser forçado ou até encorajado a casar somente porque engravidou alguém. Mas se engravidou alguém e já está no processo de casamento, já é a pessoa certa, é alguém que ama e quer casar, então talvez a métrica do timing do casamento seja um fator. Legal. Última pergunta aqui e a gente vai para o próximo bloco. Como que se lida com essa questão do filho, adolescência, depressão? E vou fazer duas perguntas em uma. E como lidar com a influência externa, música, vídeos? Como lidar com a influência externa sobre o filho adolescente? Bom, realmente são duas perguntas bem diferentes. Depressão e influência externa. Eu acho que eu pessoalmente acho prejudicial super proteger os nossos filhos. Nossos filhos vivem em um ambiente secular. Eles vivem em um ambiente onde eles vão ter amigos, eles vão ter influência. Então eu acho que se a gente tentar limitar o acesso a tudo o tempo todo, eu acho que quando tiver um acessozinho, eles não vão ter as ferramentas emocionais de como lidar com isso. Então eu acho que é muito parecido com o corpo lidando com vírus e bactéria. Eu acho que o corpo que é sempre completamente protegido, nunca exposto a nenhuma bactéria, não desenvolve anticorpos. E eu acho que uma pessoa nunca exposta a maldade ou dificuldade ou outros fatores, nunca exposta, não desenvolve as ferramentas pessoais em como lidar com essas coisas. Então eu acho que você ajuda a criança ensinando as crianças a tomar decisões corretas, ensinando a criança a primeiro te escutar como mãe e respeitar a sua opinião, e também você tendo uma opinião flexível, demonstrando que tem algumas coisas que de repente um pouquinho pode e tendo uma opinião relativamente flexível é positivo. Então nós criamos os nossos filhos com muito mais liberdade do que muitos outros crentes que a gente conhece. E a gente até foi criticado, a gente ficava até envergonhado, não do que os outros iriam pensar dos nossos filhos, porque a gente tinha muito mais liberdade com os nossos filhos do que os outros pais achavam bom, né? Então, mas os nossos filhos nunca desviaram. Nossos filhos sempre amaram a Deus, estão ainda hoje servindo a Deus, servindo a igreja, amando o Senhor, e 3 deles voltando para morar no Brasil agora para trabalhar no ministério. Então, eu acho que ensinando eles que nós somos diferentes, mas nós vivemos no mundo, nós não somos do mundo, mas vivemos no mundo. Eu acho que isso dá a eles as ferramentas certas
para eles mesmos tomarem as decisões, mesmo como crianças. Renê falou sobre a Júlia indo para a casa da bruxa. Nós poderíamos ter falado assim: não, você não vai para a casa daquela bruxa feia, não. Mas a gente permitiu ela ir lá. E a gente ficou um pouquinho com medo. E foi uma das decisões difíceis. Essa foi difícil. Mas ela foi lá. E em outro caso, a mulher falou assim: se você vem para cá, você não pode falar sobre Jesus. Aí a gente perguntou para a Júlia: o que você fez? Eu falei com a minha amiga sobre Jesus lá no quarto com a porta fechada. A mãe não ouviu. Que meus filhos sabem, ninguém pode me proibir de falar sobre Jesus, né? É ilegal e imoral e ninguém pode fazer isso, né? Então meus filhos cresceram, mesmo com 5 anos, com as ferramentas necessárias para lidar com essas coisas, né? Eu acho que isso essa atitude de não vou contar para minha esposa isso porque eu não quero que ela não tenha a capacidade de aguentar isso, é um pensamento errado. A gente deveria contar para todo mundo. E o que acontece? A esposa não desenvolve as ferramentas para lidar com a verdade. Eu não vou contar com essa pessoa porque ela não consegue isso. Ela vai ficar... É um jeito de pensar completamente errado. Olha, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Vamos ser diferentes e vamos deixar as pessoas... Vamos dar mais confiança às pessoas, que sim, elas vão desenvolver as ferramentas para lidar com coisas ruins. A gente está terminando, lógico, a música está tocando já. E eu só quero uma coisa muito importante, eu acho que para famílias hoje em dia, que eu percebi que muitas famílias não fazem tanto como a gente fez antigamente. Isso é até uma refeição na mesa. Família na mesa é muito importante. E com os celulares desligados, adolescentes, e falando um para outra, porque isso é onde a gente conectou com nossos filhos. Como é que foi seu dia, filha? O que você falou? Como é que tá seus amigos hoje? Dessa amiga, ela é maluca, mãe. Entende? Isso conversa que às vezes é difícil fazer durante o dia, vai, vem. Mas quando vocês estão sentados na mesa, é importante, porque parece que todas as coisas ao redor param e vocês estão sentados na mesa. Então, faça tempo para fazer isso. Então, eu estava falando com o nosso curso de casais. Ok. Mesmo, eu sei que é difícil às vezes a gente faz uma janta gostosa, gourmet. Então, liga iFood, liga pizza, mas coloca na mesa com pratos descartáveis. Faz uma vela no meio, mas faça na mesa, não senta em frente da televisão, ok? Mas pode ser pizza, um iFood na mesa, ok? Vocês não precisam gastar muito dinheiro para sentar na mesa, amém? Por causa disso, até hoje nós falamos com todos os nossos filhos, e são 4, todos os dias. E não só isso, por causa disso eu cresci assim. Eu falo com os meus pais todos os dias. E meus pais falam com minhas irmãs em Nova York, quase todos os dias também. Então, isso é o normal de ter uma família que senta e janta ou almoça junto. Então, isso não é todo mundo ir para a geladeira comer um negócio aqui, não. A gente tem um momento, esse é o momento para que a gente janta. Se vocês não conseguem toda noite, então façam 1, 2, 3 vezes mais possível. A gente vai fechar aqui, mas a gente separou um mito e verdade, né? Vai ser um bloco rapidão e vocês vão responder apenas mito ou verdade. E se vocês quiserem acrescentar, pode ser apenas uma frase para responder essa pergunta. São tiro bem rápido. Eu vou deixar a oportunidade para os dois, porque pode ser que a resposta de um seja diferente da do outro. Pastora Renê,
Meninas são mais grudadas com o pai e meninos com a mãe? Mito ou verdade? No meu caso, não. Não. Mito. É mito. Pastor Felipe? Mito. Deixar os filhos com os avós podem estragar a criação, pastora Renê, mito ou verdade? Dos dois. Verdade. Verdade. Verdade pura. Pode sim, pode. Verdade. No caso do pastor Rômulo, não. Só no caso dele, não. Não, pode sim, pode sim. Pais nascem prontos para serem pais, pastora Renê? Mito ou verdade? Fala de novo. Mito. Pais nascem prontos para serem pais? Mito. Pastor Mito. Felipe? A superproteção atrapalha nossos filhos, mito ou verdade? Verdade. Tem o último aqui. Dar tudo para os seus filhos estraga eles, mito ou verdade? Verdade. Amém, é isso. Semana que vem nós temos muito mais. Você pode ficar de pé, vamos fechar esse momento. Talvez você entrou aqui e a gente está falando muito sobre paternidade, sobre filhos, e talvez você entrou aqui e você fala: eu não tive um bom relacionamento com meu pai. Talvez você entrou aqui e você diz assim: eu não tive uma referência de pai, eu não sei o que é paternidade. E Deus, Ele está nos permitindo viver momentos como esse para entender, para absorver, para poder executar quando a gente chegar lá fora, mas também para remir algumas dores que ainda restam em nosso coração. E a palavra de Deus diz em João 1:12: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. Talvez você entrou aqui com uma dor ainda sobre uma paternidade mal resolvida. Pastor, eu não tenho uma referência. Alguns domingos atrás eu ministrei e aí eu contei uma história sobre um governador que ele viveu sem um pai, um governador de um estado nos Estados Unidos. E aí um pastor chegou para ele, e aí conversando com ele: cadê seu pai? Todo mundo perguntava para ele: cadê seu pai? Cadê seu pai? E aquela pergunta machucava ele. E aí quando o pastor viu que ele falou algo diferente, ele falou assim: uau, você tem a cara do seu pai. Eu queria olhar para a cara de um de vocês, o rosto de um de vocês, de cada um de vocês, e falar: uau, vocês têm a cara do pai de vocês, porque o pai de vocês não é somente um pai terreno, o pai de vocês é um pai celestial. Eu queria orar por cada um de vocês aqui, cada família, cada casa. E eu queria pedir que todo olho se fechasse, toda cabeça se abaixasse, porque de repente essa ferida te fez travar em viver uma vida entregue ao seu verdadeiro Pai, que é Cristo, que é Jesus. E se você entrou aqui nessa noite e diz assim: pastor, eu não tinha aceitado porque para mim a paternidade de Deus era como se fosse a paternidade que eu não tive, que é uma paternidade mal resolvida. Mas aprendendo um pouquinho hoje sobre o exemplo de um verdadeiro pai, sobre a referência de um verdadeiro pai, eu decido nesse momento entregar o meu coração a esse pai, a aceitar essa perfeita paternidade. Se essa pessoa é você, todo olho aqui está fechado. Somente eu estou te vendo nesse momento. Levante a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Levante a sua mão. Amém. Mas eu vejo muitas famílias aqui. Talvez você diz assim: pastor, eu preciso de sabedoria para poder liderar a minha casa. Eu creio que esses somos todos nós que somos pais, todos nós que somos todas as mães. E eu queria levantar um clamor nesse momento. Levante as suas mãos bem lá no alto. Você está com a sua família e abraça a sua família. Deus, nós clamamos a Deus por uma sabedoria que não provém somente de conhecimento, que não provém somente de estudo, mas uma sabedoria que vem do teu trono.
Deus, uma sabedoria, Deus, que vai fluir para corações de pais, corações de mães, corações, ó Deus, disponíveis e dispostos a viver uma vida com propósito. Que o Senhor nos dê entendimento para poder guiar os nossos filhos em teus caminhos. Ó Deus, que o Senhor nos dê estratégia, ó Deus, para que esses filhos possam permanecer, que esses filhos possam permanecer em Ti, alicerçados e aliançados contigo, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar esse louvor. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos. Você pode declarar isso sobre a tua casa. Você pode declarar isso sobre a sua vida. E te segue onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é forte pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é forte, Ele é forte, Ele é forte. Ele é forte, Ele é Nós declaramos forte, isso, Ele é Ele é sobre você, Ele é por você, Ele é pela tua casa, Ele é pela tua família, Ele é pela tua história, Ele é por você, Ele é pelos seus filhos. Aleluia, aleluia. Aleluia. Quem foi tocado por essa ministração aí? O favor de Deus seja sobre a tua casa. O favor de Deus seja sobre os teus filhos, sobre os filhos de teus filhos, as próximas e próximas gerações. Amém? A gente vai terminar aqui já a bênção apostólica, mas antes disso, só trazer à memória. Esses dias têm sido dias um pouco difíceis para a nossa família. No início lá do mês, a Patrícia, que é a nossa líder do Aikides, perdeu a mãe. E ontem um grande ministro que estava sempre aqui em cima, declarando palavras de fé, de exaltação, ele foi levado por conta do Covid. E esse momento eu queria levantar um clamor, trazer a presença de Deus para a casa dessa pessoa, para a casa desse homem que se foi. Ele deixou uma viúva com um bebezinho, na verdade numa gestação de 8 meses, e 2 filhas. Júlio era um grande homem de Deus. Na semana passada a gente orou aqui, clamou pela família dele, clamou pela vida dele, declaramos cura. E quando ele se foi, Deus, ele trazia uma palavra ao meu coração, porque a palavra de Deus diz que parte nós sabemos e parte profetizamos. Quando a gente vê algo desse tipo, é natural a gente clamar por cura, porque em parte a gente sabe, em parte a gente profetiza. Mas no final de tudo a gente sempre diz assim: Deus, mas que seja feita a tua vontade, assim como Jesus, que era homem, ele veio como homem, e ele falou para Deus: se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Que Deus nos dê um entendimento, assim como Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, 19: aquele que espera só por essa vida é de todos os homens os mais miseráveis. A foto da última música que ele ministrou aqui, ele clamava: o céu é o meu lugar, e é para lá que eu vou. Eu fiquei um pouco desconcertado quando o pastor Felipe falava aqui sobre
Ensine os seus filhos. Ensine os seus filhos. Simplesmente ensine os seus filhos. Ensine os seus filhos que a gente está aqui, mas a gente não é daqui. Tenha sempre na sua mente que você está aqui, mas você não é daqui. E viva uma vida que faça isso valer a pena. Viva uma vida digna de dizer, porque é dele que a gente recebe, porque por ele a gente tem acesso, mas é para ele todas as coisas. Você sabe, o seu trabalho é para ele. Você sabe, tudo que você faz é para ele. Você sabe, o seu ofício, você sabe, estar aqui é para ele. A gente não está aqui para poder fazer um culto para você. Desculpa se você está aqui achando que a gente está fazendo um culto para a igreja. Não é um culto para a igreja, é um culto ao nosso Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O ministro que ele não estava preocupado com visibilidade, mas com adorar em espírito e em verdade. Que esses sejam cada um de nós. Deus, nesse momento nós levantamos a vida da Thalita. Deus, com a Luma na barriga, 8 meses. Camila, Rebeca. Deus, que o Senhor possa trazer todo o sustento, toda a força necessária. Deus, que, como a tua palavra diz, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus, é momento de luto e é momento de chorarmos com os que choram, mas haverá um momento onde nós vamos nos alegrar. Porque hoje em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, mas em breve nós conheceremos em toda a sua plenitude. Hoje, talvez em algum momento, pode parecer que faltam peças no tabuleiro, mas amanhã nós vamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós somos aqueles que te amamos. Que o Senhor levanta mantenedores, que o Senhor levante aqui pessoas com o coração disposto a ajudar. E não somente a Thalita nesse momento, mas como centenas e milhares de pessoas que estão lá dentro do Maravilha. O Senhor nos chamou para sermos luz às nações, mas antes nós vamos ser luz dentro desse bairro, antes nós vamos ser luz ao Rio de Janeiro, antes nós vamos ser luz ao estado do Rio de Janeiro, antes nós vamos ser luz ao Brasil. E que essa onda, Deus, de favor, essa onda da tua presença possa contagiar as nações por meio de cada homem, cada mulher que está aqui presente nessa noite. Obrigado por essa igreja. Obrigado por fazermos parte de uma família. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele volte. Se você recebe isso, diz amém. Vá em paz, nós amamos você. Glória a Deus, que alegria, meus irmãos, estar aqui mais uma vez com vocês para apresentar a nossa igreja Luz às Nações, Elan Church. Sou Paulo, pastor do Campus Online. Estou aqui para te receber com toda alegria, todo amor e todo acolhimento em Cristo Jesus. Saiba que você é muito bem-vindo entre nós e queremos que você continue participando através do nosso site elanchurch.online ou das outras plataformas digitais que aparecem aqui embaixo na tela, Facebook ou do YouTube. Aproveita, se inscreve lá nos nossos canais, coloca lá sua inscrição para que você esteja sempre acompanhando e vendo as novidades que vão surgindo. Quero que você seja muito abençoado, porque nós temos vivido um tempo de avivamento na nossa igreja. Estamos crescendo, expandindo e sendo fortalecidos pelo Espírito Santo. E quero que você faça parte desse momento extraordinário. Não fique só, mas venha conosco. Eu quero te fazer um pedido muito especial.
Se você é novo aqui, escreva ali nos comentários, novo aqui, para que a gente possa te conhecer melhor. Queremos falar com você, queremos te acompanhar de perto, queremos te pastorear. Você não precisa estar sozinho nesse tempo tão difícil, viver em isolamento. Venha com amigos e irmãos de caminhada para que você possa ser fortalecido e edificado. E eu tenho um convite também muito especial. Esse você não pode perder. Para que você possa conhecer novos amigos e novos irmãos, nós temos os nossos grupos de comunhão. Na Ilan nós chamamos de GT, são grupos de temporada, também conhecido como grupo caseiro, grupo doméstico, grupos pequenos ou célula. O importante é que nesses grupos é um ambiente de comunhão maravilhoso e abençoado. São nesses grupos que nós podemos nos conhecer mais de perto. São grupos pequenos, então há espaço para que você possa falar, compartilhar testemunhos, as suas lutas, orar um pelos outros e poder estudar a Bíblia, ter um bate-papo muito edificante. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada e você não será mais o mesmo, porque o Espírito Santo tem agido poderosamente no nosso meio e também quer agir na sua vida. Vem ser Ilan com a gente. Nós somos Luz às Nações, amando Deus, amando você, Ilan.